Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe aqui novamente a minha namorada, a Lara. Oi. Ela vai gravar aqui com a gente hoje sobre o 10º capítulo do livro de Provérbios. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e que sejam abençoados. Vamos começar aqui a leitura no versículo 2 que diz: Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Ou seja, o caminho direito, o caminho correto, ele livra da morte. E os tesouros, ou seja, as riquezas conquistadas através de roubos, de injustiças, de calúnias, não valem de nada. Então, muitas pessoas, como eu, têm vontade de ficar próspero financeiramente, de ficar rico, mas eu sei que o único caminho bom, o único caminho correto e direito que vai me levar ao céu é fazendo isso de forma justa, ou seja, de forma honesta. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Ou seja, ele frustra os ambiciosos, as pessoas que querem ganhar cada vez mais, e fazem isso de uma forma injusta, passando as pernas em outras pessoas. Então, o Senhor Deus condena essa atitude. Essas atitudes são incorretas aos olhos do nosso Criador. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Ou seja, as pessoas preguiçosas, elas continuarão cada vez mais pobres. E as pessoas que são proativas, as pessoas que são preparadas, elas vão ficar cada vez mais prósperas financeiramente. Então, seja honesto, seja justo. Faça as suas riquezas de uma forma que Deus se agrade. E não se esqueça de transbordar na vida das pessoas, ajudando, orando, jejuando e dividindo essa riqueza que é o Senhor que nos dá. Aqui no versículo 5, 6 e 7, ele vai nos mostrar, né, um pouco da diferença entre ser justo, entre ser sábio e entre não ser, em vários âmbitos da nossa vida. Então, por exemplo, no versículo 6 vai falar que o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. Ou seja, até mesmo na forma que nós falamos, nas nossas ações, como vai falar aqui no versículo 7, né, que o justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece, nós temos que tomar cuidado. Nós devemos ser sábios em qualquer atitude que nós tomarmos, no nosso dia a dia. Isso, excelente, amor. Agora aqui no versículo 11 diz: A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Ou seja, quando você ver uma pessoa que é ímpia, ou seja, uma pessoa maldosa, uma pessoa incorreta, a boca dela só vai sair palavras de violências, palavras de agressão, palavras que vão magoar e destruir as outras pessoas. Então tome muito cuidado com esse tipo de gente. Assim que você detectar essa atitude, corra, fique longe dessas pessoas. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Ou seja, o amor de Deus conosco, ele cobre os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoa. Ele vê o amor que nós temos pela santidade, ou seja, pelos caminhos direitos, e ele vai lá e nos perdoa e diz: filho, vá, mas não cometa pecados novamente. Ou seja, peça perdão ao Senhor, mas não faça essas práticas imundas, essas práticas erradas novamente. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Ou seja, a vara, a correção, a dificuldade, as coisas ruins são para aqueles que não têm juízo, aqueles que não têm discernimento.
e as boas condutas levam a nenhuma correção, a nenhuma disciplina, levam a um caminho bom, um caminho ao lado do Senhor. Uhum. No versículo 15, 16 e 17, ele vai continuar também falando um pouco sobre isso. No 16 vai falar que o salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Então, o que quer dizer aqui? Que muitas das vezes o dinheiro, a sua situação financeira não vai dizer que você vai saber administrar aquilo. E o justo, o sábio, ele sabe muito bem o que fazer com seu dinheiro, o que fazer com seus bens, para onde destiná-lo. No 17, vai falar um pouco sobre também a disciplina, sobre aceitar a repreensão das outras pessoas. Porque quando uma pessoa ela é verdadeiramente sábia, ela sabe reconhecer que está errada. Ela sabe aceitar o que o outro diz a respeito dela e mudar a si mesmo de uma maneira que melhore. E não ficar arrogante, pensando que não há erro em sua vida, que é perfeito ou alguma coisa do tipo. É verdade. Então, a pessoa sábia, ela aceita a correção, ela aceita o puxão de orelha. Ela escuta e pratica aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. Aqui no versículo 19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por causa do juízo, por falta do juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Controle a sua língua. Cuidado com o que você diz. Na hora da raiva, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, controle a sua boca, controle a sua língua. Não saia falando algo, não saia brigando com as pessoas. Controle a sua boca, porque muitas vezes, nos momentos de ira, nós descontamos e dizemos coisas que nós não queríamos dizer. Isso pode acabar com relacionamentos, com famílias, com amizades. Então, controle a sua boca, controle a sua língua. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Dízimo. Dízimo é algo que nós devolvemos para o Senhor. Para quem não sabe o que é dízimo, é 10% de tudo que você ganha. Por exemplo, se você ganha R$1.000, 10% é R$100. Se você ganha 2.000, 10% é 200. Então isso é o 10%, ou seja, isso é o dízimo que você não dá para a igreja. Você não dá para o pastor. Você devolve para o Senhor. Então, nós entendemos e nós aceitamos que todas as riquezas que nós ganhamos, o nosso salário, os lucros das empresas, ele não pertence a nós. Ele é dom do Senhor. Ou seja, a honra de quem conquistou aquilo é toda do Senhor. O Senhor que permitiu que nós pudéssemos conquistar esse dinheiro e as riquezas. Então nós devolvemos. E não importa se você pensa que o pastor que vai ficar com esse dinheiro, se é a igreja, que o pastor está enriquecendo. Não, você está dando ele de coração. Não importa o que a igreja vai fazer com o dinheiro. O que importa é o seu coração, ter um coração generoso. Então, não fique culpando a igreja, não fique falando que não vai devolver o dízimo. Não fale isso, porque nós estamos devolvendo para o Senhor e não para uma entidade cristã, para uma igreja. Aqui no versículo 25, vai falar que as tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Ou seja, quando você firma a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo,
você tem a total ciência de que, independentemente do que aconteça na sua vida, independentemente do que pode ocorrer, que seja ruim, você vai continuar firme, porque você vai ter a certeza de que tudo que está acontecendo é de acordo com a vontade dele, de que tudo que está acontecendo na sua vida sabe, tem um propósito. Então você continua firme, você não desiste de tudo, você não acha que tudo acabou, porque você tem a confiança em Deus. E aqui no versículo 27 vai falar sobre o temor que nós temos pelo Senhor. E que o Senhor prolonga a vida dos que têm temor a Ele, mas os dias dos perversos são encurtados. Então, assim como em vários outros versículos também vai falar sobre isso, vai aqui nos dar a confirmação mais uma vez de que Deus se alegra quando nós o obedecemos, quando nós temos temor por Ele, quando nós seguimos suas leis. E isso também contribui para que nós tenhamos uma vida prolongada, para que nós tenhamos uma vida melhor, para que nós tenhamos uma vida com paz. E nesse sentido, a paz não vai significar necessariamente você não ter problemas em sua vida, e sim você descansar pela certeza de que Ele está trabalhando com tudo nela. É verdade, amor. No versículo 31 e no 32, para nós finalizarmos, diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada, ou melhor dizendo, será eliminada. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, o que é correto, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala, cuidado com as suas amizades. A boca das pessoas incorretas só sabem falar de besteira, só sabem falar de coisas ruins. Então, corte essas amizades. Eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus por ter me concedido mais uma oportunidade, e segundamente aqui para minha namorada, para Lara, por estar gravando aqui esse vídeo comigo. Um dia antes de nós postarmos aqui esse vídeo, ou seja, hoje é sábado, na sexta-feira, ontem, não estava muito bem, e aí a gente ia gravar ontem, mas aí acabou que eu realmente não estava bem, e a gente decidiu gravar hoje, e que bom que deu certo, e eu fico agradecido, amor, pela sua presença. Eu também, por você ter me chamado para poder gravar esse vídeo com você. Então tá, pessoal, eu te agradeço novamente, amor, e agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo, e até a próxima.